Josué capítulo 6. Josué capítulo 6, versos 1 e 2 só. Josué capítulo 6, versos 1 e verso 2. Um abraço aos irmãos que não estão aqui também, que alguns estão online, outros estão viajando. Pastor, não vou estar no aniversário da igreja. Abraço para vocês, tá bom? Os irmãos que estão online também. Final de ano é assim mesmo, final de ano e começo de ano, né? O povo viaja muito, graças a Deus. Ainda mais essa igreja tem rico, graças a Deus, né? Amém, irmãos? Amém? Recebe? O pessoal viaja muito, então Josué capítulo 6. Só um pastor que é pobre, amém? O pastor quando viaja, vai para onde? Eu vou ali em Magé. Hã? É uma viagem, né? Pagou um pedágio de viagem? Vou pegar a linha amarela, então. Amém? Josué capítulo 6, verso 1 e verso 2. Diz assim: olha, Jericó estava... Irmãos, prestem bem atenção nesse texto. Olha, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e seu rei e os seus valentes. Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Curva a cabeça. Pai de amor, muito obrigado por mais uma oportunidade. E ó Deus, que oportunidade que traz uma grande responsabilidade. Mas eu creio que é o Senhor que faz, é o Senhor que fala, e eu creio que o Senhor tem algo para falar no nosso coração. Por isso que possamos ouvir a tua voz, ó Deus. A tua voz, Senhor, para que possamos ver o rumo, a direção que o Senhor quer para nós. Por isso ser conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como é o aniversário da igreja, eu pedi ao Senhor uma palavra para a igreja, né? Isso porque às vezes, quando nós, domingo à noite, nós pensamos muito no sermão evangelístico, um sermão mais simples, com mais aplicações. Mas eu pedi uma palavra, tanto é que quando eu falei, tem algum visitante? Os irmãos observaram que ninguém levantou a mão. Ninguém levantou a mão. Alguém levantou a mão? Não, né? Como visitante, na hora que eu perguntei, não. Para os irmãos entenderem que Deus, ele sabe o que ele faz. Ele tem uma palavra para mim e uma palavra para você. É claro que, como eu disse ontem, a palavra, ela vem, sabe, cercada no amor, e nós precisamos sempre sentir essa palavra no amor. Eu falo, Senhor, toda vez que eu for pregar, por mais que seja consolação, exortação, uma palavra dura, mas que eu possa, quando está ministrando, já que é para mim também, que eu possa sentir o seu amor. Como aquele pai que, quando briga com o filho, você sabe que no fundo ele está brigando para o teu bem, e está, sabe, te educando, organizando as coisas. É assim que Deus faz. Esse texto, ele é um texto que, o que antecede isso, é um povo que está em constante transição. E por isso que a nossa palavra hoje é transição. Eu quero dizer para os irmãos que transição não é uma coisa fácil. A transição é uma expectativa, sabe, até boa. Quem não quer viver as suas transições? Quem não quer sair daquela fase de estudante para a fase profissional? Quem não quer sair de uma casa que vive há muitos anos e morar numa casa nova? Quem não quer sair daquele carro velho que fura o pneu, que todo mês tem que comprar pneu? Cadê o Lucas? Não é para ele não. E sair para um carro mais novo. Quem não quer essas transições? Quem não quer começar uma coisa e terminar? E o povo, ele está vivendo essa transição, uma transição de um povo que sai do Egito como escravos e precisam conquistar coisas. Só que a transição, ela tem uma definição muito legal. É a passagem de lugar, de um estado de coisas, de uma condição a outra. A verdade é que nós vivemos em função de busca de transições. Mas só que existem transições que geram medos. Quem é profissional, ele
corre atrás e busca o que? A mudança. Eu conheço diversas pessoas que têm medo dessa mudança porque não se acham capazes. Tem pessoas que se acomodaram com a sua zona de conforto, que acham que a zona de conforto é a zona de segurança. E correr risco, às vezes, é perder essa segurança que eu e você temos. São 87 anos que a igreja, ela caminha, e aqueles irmãos que estão aqui há mais tempo, sabem que a igreja surgiram muitas transições dentro dela. Os irmãos viram coisas que aconteceram aqui que eu não vi, mas eu vi em outros lugares. E eu creio que essa transição, ela é uma sequência. Deus não quer parar isso. Deus quer que nós possamos ir e vivermos essas transições que precisamos também para nós. Se você está satisfeito, tá bom, a igreja agora está bom, está tudo legal, estamos com uma boa média de pessoas, isso não é o que Deus quer para nós. Não é nisso que eu creio. A igreja está bonita, está confortável, não é isso. Não é sobre essa transição, é além disso. Por isso Israel me ensina que eu preciso pensar nas transições da vida. A primeira transição que eles vão viver é uma transição da passagem pelo Jordão. E aí tem um versículo que é lindo e que chama a atenção, que completa as quatro palavras que foram ministradas aqui, a palavra de ontem, a palavra da manhã. Quando eles estão para viver um momento de transição, que vão passar pelo lago, o interessante, pelo Jordão, Josué, ele ouve Deus falando, ele fala para o povo o seguinte, ele não fala, amanhã vocês vão ver algo maravilhoso. O versículo é assim, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Eu vi que para eu e você vivermos essa transição, para passar pelo Jordão tão sonhado, para ver as maravilhas de Deus, é preciso haver santificação. Deus nos chama essa responsabilidade, tem chamado essa responsabilidade para que esse momento de transição que o povo passa, é o momento que eu creio que nós estamos passando também, é o momento que nós precisamos ver e necessitamos das maravilhas de Deus. Mas primeiro, santificai-vos. Obedecendo a Deus é ter certeza que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Amém, irmãos? Para viver essa transição é preciso haver santificação. A segunda transição é quando parece que está tudo bem, eles passam pelo meio do Jordão, mas chega um momento que Josué está sozinho. Na sequência do versículo, até nós chegarmos aqui, na sequência dos capítulos, até chegar aqui, Josué está sozinho, até que parece um príncipe, parece um general, e ele fica assustado. E a pergunta de Josué é a seguinte: você é um de nós? Ou você é um deles? E aí ele fala o seguinte: não, eu sou o príncipe do exército do Deus vivo. Nessa transição que eles passam pelo Jordão, estão indo de caminho a Jericó, aos muros, naquele momento de solidão, de incerteza, de falta de confiança, a Bíblia diz que o próprio Deus se apresenta a ele como se dissesse o seguinte: eu estou com você. No momento de transição, você nunca pode se sentir sozinho. Porque quando está no momento de transição e vem essa fraqueza, é o momento que eu e você nos sentimos incapazes. É nesse momento que Deus entra para dizer para mim e para você o seguinte: nós somos incapazes sim, mas a minha presença, ela continua com você. A transição é dolorosa, mas ela é repleta da presença de Deus. Quando se há santificação, não tem como estarmos afastados de Deus. Então entenda o seguinte: por mais que você se sinta sozinho, por mais que você ache que a igreja não é capaz, por mais que você ache que a igreja não deva sonhar, eu quero dizer para você, o Senhor está conosco. E nós vamos viver essa transição sim, com santidade e com Deus na frente da nossa batalha. Eu não posso abrir mão de falar para vocês, em nome de Jesus, que as coisas não param aqui. Nós estamos no nível bom, mas o nível bom não é o nível suficiente para estar bem, porque nós queremos chegar no nível excelente. E o nível excelente é o nível de conquista. Josué continua caminhando. Depois que ele faz isso,
Depois que o anjo se apresenta a ele, um pouquinho antes disso, se eu não me engano, na sequência, na cabeça que eu não botei aqui no sermão, mas ele faz um momento de circuncisão. Antes de ele conquistar Jericó, Deus manda e ele obedece. Pastor, o que quer dizer a circuncisão? Eu vou simplificar para você. Todos que fizeram, eles falaram o seguinte, ó: eu faço parte dessa aliança. Eu faço parte desse povo. Eu faço parte de uma igreja que tem um único propósito. E esse momento de transição é um momento de direcionamento de Deus para nós. Você precisa abrir mão de algumas coisas, de algumas questões, para dizer: eu faço parte desse povo. Eu faço parte dessa aliança. Porque só vamos conquistar as coisas quando nos sentirmos todos com o mesmo propósito, numa mesma direção e guardados pelo mesmo Deus. Deus, Ele não age no meio de confusão. Deus não trouxe um pastor para cá de ditador para você para falar o que você vai ter que fazer. Não, não é isso. Eu quero dizer que Deus continua no controle da igreja. Ele tem nos dado essa direção. Irmãos, eu não tenho ideias fabulosas, mas eu aproveito todas as oportunidades que eu estou conversando. Essa semana eu sentei com a Thay e com o Eric, fazendo a agenda, e eu ouvi algumas coisas. E ali a gente conversando sobre agendamentos, eles me ajudando, eu comecei a ver coisas de necessidades. E Deus foi botando no meu coração. Eu converso com o André, com o Marcelo, com o Elísio, e vejo necessidade. Falo: Senhor, agora me dá a motivação certa, a direção certa, para que eu possa resolver essas questões. Eu vejo os diáconos falando alguma coisa, alguns irmãos falando algumas coisas. Eu só não posso fazer tudo de uma vez, porque senão eu me enrolo. Mas a direção é dada por Deus. E vocês são instrumentos de Deus também. Então não tem um pastor que tem uma ideia: o pastor teve uma ideia, agora vai todo mundo ter que fazer. Não. Quando Deus dá a direção, Ele testifica nos nossos corações. E eu e você vamos ver Deus operando maravilha no nosso meio, em nome de Jesus. Não porque o pastor está assim com Deus. Não, porque Deus está no controle de tudo. Josué, ele passa pelo Jordão, ele faz essa circuncisão. E depois que tudo isso acontece, ele não conquista, os muros não caem. Porque o momento de transição continua. O momento de transição, ele tem alguns requisitos. Mas ele não termina quando nós cumprimos esses requisitos. Ele termina quando Deus quer que termine. E é por isso que eu e você temos que continuar cumprindo esses requisitos. Precisamos continuar buscando em Deus a santidade. Precisamos continuar em nome de Jesus, dizendo: eu faço parte desse povo. Eu não sou só mais um no meio da multidão. Eu faço parte dessa aliança. Nós temos uma direção de Deus para nós. Nós temos que continuar entendendo que o Senhor continua na frente da batalha e nós não estamos sozinhos. E Josué, continuando com isso, vem esse momento de transição, e esse momento de transição continua vindo o quê? Instruções. Irmãos, enquanto nós estivermos aqui como igreja, nós vamos ter instruções de Deus. O problema é quando eu e você sabemos: eu já sei como fazer, eu sei qual é o certo. Não é. O nosso Deus, Ele dá instruções para coisas específicas. Nenhuma guerra se vence do mesmo jeito. Ninguém vence a sua guerra baseado no que o outro fez. Isso não é fórmula. Chama-se instrução, direção de Deus. Eu não posso pegar uma forma de uma igreja que cresceu e trazer para cá. Agora vai ser uma igreja em célula. Agora nós vamos viver uma igreja com propósito. Agora vamos abrir um monte de... não é isso. É o que Deus tem para nós. Qual a instrução dele para mim e para você? Entenda você, em nome de Jesus, eu tenho a consciência plena de que eu não sou Valandro, de que eu não sou Malafaia, de que eu não sou Bispo Macedo. Não, eles tiveram a direção dele. O que Deus tem para mim é diferente. Eu preciso ouvir a instrução dele para a minha vida. As coisas continuam aí, começa a vir as transições. Só que a transição, ela traz um cenário muito difícil, muito complicado. O primeiro cenário que nós vimos é o seguinte: a cidade está rigorosamente fechada.
Tem transições na minha vida e na sua vida que parece que não vai acontecer, porque as coisas estão rigorosamente fechadas. É aquele dia que você, é aquele tempo de vida que você olha tanto pela sua família, e quando vem o momento da transição, você vê que está tudo rigorosamente fechado, nada acontece. Pastor, e se isso está acontecendo comigo? E se eu estudo, as coisas não acontecem, porque parece que está tudo rigorosamente fechado. Eu preciso continuar obedecendo a Deus, cumprindo os requisitos e entender que não vai cair por uma fórmula minha, mas pela sua vontade e a minha obediência. Meus irmãos, o cenário eu sei que não é bom, não é só para vocês não. Tem coisas na minha vida que eu vejo que está rigorosamente fechado também, mas eu preciso caminhar, eu preciso crer. Eu não vou agir por aquilo que eu posso, eu tenho que ver, porque não. Eu vou agir porque eu tenho fé. E fé não é por vista. Por mais que os teus cenários estejam rigorosamente fechados, creia em nome de Jesus. Você não está sozinho. O Senhor irá operar maravilha no meio de nós. Um cenário completamente difícil, um tempo de transição, um tempo de questionamento. Senhor, eu acho que essa transição não vai acontecer para mim. Eu acho que essa mudança não vai acontecer para mim. Eu acho que foi até legal passar pelo Jordão. Eu acho que foi até legal ver algumas coisas do Senhor fazer. Foi até legal eu saber, entender e sentir que o Senhor está comigo. Mas olha o muro. É intransponível. Eu não tenho força bélica, eu não tenho material bélico, eu não tenho armamento. Eu não tenho pessoas capacitadas, eu não tenho capacidade. Eu não posso conquistar isso. Continua rigorosamente fechado. O que eu não posso esquecer é que Deus continua comigo. O cenário ele é completamente contrário. E esses questionamentos fazem parte da nossa vida. Olhar para a dificuldade faz parte do ser humano. Dentro dessas etapas e instruções, eu vejo etapas normais de uma conquista. Um quadro comparativo. Eu comparo a força que eu tenho com a força do inimigo. Você parou para observar isso? As pessoas dificilmente conseguem se olhar quando se sentem inferior. O muro está ali, o exército é poderoso e eu não vou conseguir. Eu fico imaginando todo o povo pensando isso. Nós continuamos dando murro em ponta de faca. E aí vem a coisa de se comparar, como o povo sempre fez. É caminhando rumo ao Mar Vermelho, o mar se abrir, é olhar para o exército, é melhor que nós tivéssemos morrido no Egito. Será que não tinha lá túmulo suficiente para que nós morrêssemos lá? É se comparar. Só que a nossa vida não é se comparar com a força do inimigo, é reconhecer o poder do Deus a quem servimos. Não é você olhar e se comparar com a força. Não se compara porque você vai perder. Eu nunca posso me comparar com o agir do diabo, com a artimanha dele. Se olhar para isso eu vou perder. O que eu entendo é o seguinte, que o poder do meu Deus, ele é superior a qualquer força maligna. E precisamos, quando vivermos esse momento de transição, começarmos a confiar mais em Deus. Exercermos mais a fé. Pastor, somos batistas. E quem te falou que batista não exerce a fé? Quem te falou que o batista coloca a mão, o diabo não sai? Quem te falou que o batista quando ora, o fogo não desce? Quem te falou que o batista quando ora, o enfermo não é curado? Isso é porque nós nos comparamos às outras pessoas. Não é questão de ser batista, somos filhos de Deus, servos de Deus vivo, templos do Espírito Santo e somos instrumentos na mão dele. Não é porque é uma igreja com o nome batista. Entenda o seguinte, é uma igreja que o Espírito Santo ele atua como ele quer atuar. Basta eu e você da liberdade. É momento de transição, irmãos. Esquecer um pouquinho com ordem e decência, esquecer um pouquinho de algumas coisas que têm travado a nossa vida. Esse quadro comparativo, ele existe para minar naquilo que somos mais fracos. Nesse momento de transição, tempo de transição não é sobre a força do inimigo, mas sobre o poder do Deus a quem você serve. O tempo de transição, eu quero compartilhar com você um versículo que nós não lemos, que é o versículo 10. Porém, ao povo ordenará Josué, dizendo, não gritareis,
não fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da sua boca, até o dia em que eu vos diga, gritai, então gritareis. É um tempo de silêncio. É um tempo que você vê que o agir de Deus, ele só é feito de verdade quando você e eu aprendemos a nos calar. Você imagina só 6 dias. 6 dias caminhando, vendo aquele cenário de um muro completamente intransponível. Parece que a coisa é vã, que não vai dar certo. Para variar, a ordem é a seguinte: vocês fiquem em silêncio. Sabe o que eu te digo com esse texto? Com esse versículo 10? Que esse tempo de silêncio vai nos ensinar a dizer a coisa certa. Dá para pensar quantas coisas poderiam ser ditas enquanto estavam ali dando volta? É como se fosse aquela situação. Nós queremos fazer algo, conquistar algo. E aí a pessoa abre aquela boca, que não é boca de Deus, e começa a falar: isso não dá para gente, isso não pode, isso não é para vocês. E aí isso contamina o coração, contamina o outro, você viu? Não vai dar certo. Você imagina o povo caminhando, dando volta ali, e alguém dizendo o seguinte: cara, estamos dando volta para quê? Não vamos conseguir pular, derrubar muito menos. Eles não vão se render porque é em silêncio. Porque quando você está em silêncio, o que você vai falar, depois que Deus der a ordem para você falar, vai ser a palavra liberada. Essa palavra é a palavra de vitória. A palavra de vitória só veio quando Ele liberou. Agora que é a hora da vitória de vocês. Porque antes disso é contenda. Antes disso é divisão. Antes disso é blasfêmia. Antes disso é murmuração. Antes disso é disse-me-disse. Antes disso é palavra maldita. Antes disso é ser boca do diabo. No momento de transição temos que obedecer em tudo. Se é tempo de se calar, se cale em nome de Jesus. Se Deus falou para a igreja relevante: caminhe, mas se cale, que ninguém ouça a voz de vocês. Nós vamos caminhar em silêncio, porque enquanto estamos obedecendo a Deus em silêncio, Ele continua agindo a nosso favor. Tempo de transição. É tempo de instrução para nós. É um tempo que o povo tem que ficar calado. Ou seja, não falar aquilo que queriam falar. O tempo de transição não é uma questão imediata, é um processo. Você imagina o povo com sangue nos olhos. Nós fizemos tantas coisas, vimos tantas coisas. Vimos agora, passamos com o pé enxuto no meio do Jordão. Deus falou que já nos deu Jericó. Vamos esperar o quê, meu irmão? São 6 voltas. 6 voltas quer dizer processo. E processo não é imediato, por isso que é processo. É o processo que você começa a ver que não é o tanto que você fala, não é fazer a mesma forma que você fez. Não, é parar de murmurar da forma que você sempre murmurou da sua vida. Dá para pensar que enquanto você caminha as 6 voltas, vivendo esse processo, quantas pessoas você abençoou, mas também quantas pessoas você desanimou. Dá para pensar que nessas 6 voltas, nesse processo, você não conseguiu se conter em ouvir a voz de Deus e quis que a sua voz fosse usada. E é por isso que eu vejo que tem mães que não conseguem mais ter os teus filhos. Tem famílias que estão, acabadas porque lá atrás não conseguiu ouvir a voz de Deus dizendo o seguinte: silencie-se. Entenda o processo não é imediato. É nesse processo que Deus vai começar a falar o seguinte: é do meu jeito. Você não está dando volta à toa. Você está aprendendo com o processo. 6 voltas, e no último dia eles gritaram. E aí eu cheguei onde eu queria chegar. Ou melhor, igual eu cheguei aonde Deus queria que eu entendesse por que essa palavra dessa noite. Tempo de transição nos tira de um nível que nós talvez estejamos vivendo há 87 anos. Irmãos, eu quero que você receba essa palavra com muito amor. Tanto os irmãos da antiga, quanto os irmãos que chegaram agora. Nós vivemos 87 anos
em momentos de manutenção. Não é isso? O templo por si, ele passou por muitas manutenções. E passa por manutenções. E de uma forma bem clara e espiritual, profética para a sua vida, é o tempo de Deus derrubar as paredes. Os muros cair, para que possamos passar da fase de manutenção para entrarmos na fase de expansão. É tempo dos muros caírem, esses muros que são rigorosamente fechados. Nós obedecermos a Deus e sair dessa fase de manutenção constante e expandir o reino de Deus. Eu não falo sobre uma igreja, um CNPJ, uma igreja específica. Eu falo sobre a nossa vida em alcançar outras vidas. Os muros precisam cair para que nós, em nome de Jesus, possamos invadir essa comunidade, gritando que a vitória é do Senhor, que a mudança vem através do Senhor, que a nossa obediência vai fazer com que traficantes larguem suas armas, traficantes larguem os seus negócios, se rendam a Deus e reconheçam que ainda há Deus em Israel. É preciso que os muros caiam para que eu e você possamos expandir, não para que a igreja relevante seja conhecida, mas para que o nome de Jesus entre num lar destruído e haja restauração. É momento de os muros caírem através da minha e a sua obediência, para que haja expansão, para que aquela pessoa que saiu daqui magoada e não consegue mais entrar, para aquela pessoa que está envolvida no álcool, aquela pessoa que está envolvida na droga, reconheça e veja a presença de Deus de verdade, algo que é inquestionável, para que eu e você, como mães, como pais, como filhos, como servos, possamos declarar em nome de Jesus que o Senhor tem feito maravilha no meio de nós. É tempo de acabar com esse negócio de manutenção, falar assim, nós precisamos expandir. O sonho do povo precisa ser o sonho da relevante. O nosso sonho talvez seja continuar com um templo bonito, talvez aumentar o templo, fazer um monte de coisa. Não, é expandir. É uma igreja sem muro, uma igreja que vai além de uma placa. É nós levarmos o poder real de Jesus, aquilo que nós deixamos para trás, porque Deus ainda vai operar maravilha no meio de nós. O verso 2 é o verso que eu quero concluir essa palavra. O verso 2 ele diz assim: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, e o seu rei e os seus valentes. Por que eu quis terminar com o verso 2? Porque de todo momento de transição, quero que você entenda isso, a vitória já é nossa, pelo sangue de Jesus. Quando os muros caírem, quando nós começarmos a expandir como igreja do Senhor, não igreja batista, não igreja relevante, mas igreja do Senhor, você vai ver que nós vamos alcançar o propósito de uma igreja que já sai e obedece porque entende que já é vitoriosa. Irmãos, eu quero dizer para você, eu não quero saber de 200 pessoas aqui dentro. Eu quero saber de expandir, de entrar na comunidade e falar para aquelas crianças que aquilo que o mundo diz que elas são não é verdade. Elas são preciosas para Deus. Eu não quero saber de 200 pessoas aqui achando que está tudo bem para nós, que o nosso está garantido, porque eu creio numa igreja que as paredes vão cair em nome de Jesus, para que nós possamos entrar lá na comunidade ou nos vizinhos aqui e dizer o seguinte: ó, nós vamos fazer parte de uma transformação dessa nação. Se você está duvidoso, quero dizer para você que o Senhor vai operar maravilha no meio de nós. Duvide você ou não. O Deus que eu sirvo é um Deus que derruba muralhas, para que o nome dele seja expandido. Deus já começou a nos dar uma direção, meus irmãos. Deus começou a nos dar uma direção
de que nós não podemos em nenhum momento estar satisfeitos. Não podemos estar deslumbrados porque a igreja não tem mais bancos vazios. Nós não vamos deslumbrar enquanto não arrancarmos da mão do diabo vidas que ele acha que já ganhou. Ele precisa entender que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja do Senhor. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, entendendo, sabendo, conhecendo e tendo a convicção de que o meu trabalho e o seu trabalho não é vão no Senhor, e que tudo será para a honra, sempre glória do Senhor. Amém, irmãos? Quero que você fique com essa palavra em nome de Jesus, como uma palavra de direção para a nossa igreja, de pessoas que vão dizer o seguinte: eu faço parte dessa história. De pessoas que daqui a 20 anos vão dizer assim: nós começamos uma revolução. Nós não vamos ficar só contando as histórias dos outros. Pessoas fizeram as suas histórias, pessoas fazem a sua história, e nós queremos fazer a nossa história, né, irmãos? A nossa história é o quê? De um povo obediente, de um povo separado, de um povo que avança, que vai expandir, de um povo que entende que a nossa missão é além dos muros. A vitória do Senhor e a nossa missão é além dos muros. Os muros não caíram porque a vitória foi dos israelitas, a vitória foi do Senhor. A conquista foi pelo Senhor. Mas além dos muros, chama-se expansão. E é para lá que nós vamos, amém, irmãos? Amém, irmãos? Você pode dizer para isso: é para lá que eu vou? Diga: é para lá que eu vou em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Fique de pé, quero muito orar por você. Quero muito orar por nós, irmãos. Os irmãos não sabem como meu coração tem ardido. Eu fiquei a pandemia toda agoniado. Eu falei: Senhor, quando é que nós vamos começar de verdade? Nós nem começamos. E hoje Deus me chama para falar o seguinte: ó, o muro vai cair. Paga com manutenção, vamos viver a expansão. Você pode guardar isso no teu coração em nome de Jesus? Você pode, Eric, guardar isso no teu coração? Amém? É um tempo de expansão. De quê? Da relevante? Não, do reino de Deus. Coloca a mão no coração em nome de Jesus. Quero muito orar por você, você que faz parte. Você vai se colocar diante do Senhor dizendo agora o seguinte: Senhor, eu faço parte dessa história. Essa palavra ela vai ser aplicada na minha vida também, porque eu preciso gritar na hora certa. Eu preciso expandir junto com meus irmãos. Ó Pai, em nome de Jesus, essa é a tua igreja, Senhor. Eu sei que as lutas nos fazem às vezes desanimar. Eu sei que o cenário, ó Deus, de um muro que é rigorosamente, de uma cidade que é tão difícil de ser conquistada, ela traz alguns questionamentos. Mas nós queremos seguir a tua instrução, Senhor. Nós queremos, ó Deus, viver com o Senhor e entender que santificai-vos é a certeza de que o Senhor fará maravilha no meio de nós. Por isso nós repreendemos todo mal, todo desânimo, todo legado de pessoas desanimadas, ó Deus. Todas as pessoas que entraram por essas portas, talvez machucados de outros lugares, achando, ó Deus, que viveriam a mesma história, Pai, que possamos entender que é um tempo de transição, é um tempo de mudança, é um tempo de mudança também de comportamento. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, ter o comportamento que agrada ao Senhor, e nos ajude, Senhor, com essa expansão, para que possamos, ó Deus, levar vida aos mortos, libertação aos cativos, para que possamos, ó Deus, levar a palavra aos aflitos, uma palavra de vida aos que estão mortos, ó Deus, que eles possam ver que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, é hoje e será eternamente. Aviva a tua igreja, ó Deus. Vem com a tua chama poderosa, Espírito Santo, e aqueça os nossos corações. Não nos deixe, Senhor, cair na mesmice. Não nos deixe, Senhor, entrar no nível suficiente. Que possamos buscar no Senhor, Deus, um nível excelente. O nível de um povo que quer avançar. De um povo, Deus, que quer levar o seu nome. De um povo que crê no arrebatamento. De um povo que crê no nome de Jesus. De uma igreja forte na sua palavra, enraizada em oração. Senhor, não nos deixe cair na mesmice de sermos uma igreja morna.
vem com o teu fogo, Senhor, aquece a tua igreja. Nós pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, que aqueles que estão nesse lugar, que não tiveram experiência com o Senhor, ó Pai, que seja uma semana de experiências, que seja, Senhor, uma semana que possa arder o coração, que possa, Deus, arder a mente, para que possa, Deus, estar na tua presença constantemente. Retira de nós tudo que não provém do Senhor, ó Pai, tudo que não provém do Senhor. Ó Pai, seja qual for o tipo de pecado, o que nós queremos, Senhor, avançar é agradando o teu coração. Em nome de Jesus, toda investida do maligno, para as pessoas que estão nesse lugar, em nome de Jesus, toda potestade, ó Deus, a batalha está travada, e a batalha é contra potestades e principados. Mas o que nós cremos é que o Senhor está conosco, e não há comparação no quadro. Por isso pedimos, vá adiante de nós, que possamos pelejar confiando que a vitória é nossa, pelo poder, pela graça, pelo sangue, pelo amor de Jesus. Se tem algo que o Senhor ama, se tem algo, ó Deus, que um dia o Senhor anseia pelo encontro, é a sua igreja. E a sua igreja não está desamparada, ó Deus. Nós declaramos em nome de Jesus que por mais que governos invistam contra nós, por mais que palavras sejam lançadas contra a nossa família, ó Pai, nós permaneceremos de pé, firmado dessa palavra que é viva e eficaz. O inferno não pode contra a sua igreja, o inferno não pode contra nossas famílias, ó Deus. Nós declaramos que enquanto mais eles vêm para cima, nós vamos no contra-ataque, ó Deus, conquistando o território para a sua honra e para a sua glória. É o que nós cremos, declaramos nessa noite, profeticamente crendo, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus.